o casamento mais trágico da história que desencadeou uma guerra civil. O caso de amor catastrófico entre Dom Pedro de Portugal e Inês de Castro desencadeou uma guerra civil e terminou com a aristocracia beijando a mão de uma mulher falecida. A relação de Inês de Castro e o casamento clandestino com o sucessor da monarquia portuguesa incomodou o pai de Dom Pedro, que pagou assassinos para assassinarem no século XIV. Pedro ficou furioso e travou uma batalha contra seu pai quando os assassinos profissionais mataram Inês na frente de seus filhos. Até se tornar o rei Pedro I de Portugal, a única coisa na psique de Pedro era a vingança. Ele teve sua esposa nomeada Rainha de Portugal póstumamente, e levantou seu cadáver apodrecido em um pedestal para a aristocracia celebrá-la. O casamento escondido de Inês de Castro com Pedro é considerado um dos casamentos reais mais trágicos já registrados na história. E o rei Afonso não foi o primeiro a se opor. A primeira esposa arranjada de Pedro, que também era prima de Inês, procurou interromper o relacionamento deles antes de morrer. O pai de Pedro considerava os de Castro o maior perigo para seu império, apesar de Inês e Pedro estarem juntos há décadas e também terem 4 filhos juntos. Pedro estava perdidamente apaixonado por ela. No entanto, o monarca não permitiu que eles se casassem, acabando por exilá-la de Portugal. Apesar de vários casamentos organizados pela realeza terem terminado em catástrofe, a escolha de uma esposa para Pedro não sairia como planejado. Inês de Castro era da linhagem real, mas o rei a dispensou de ser uma pretendente para seu filho por motivos ambiciosos. Durante séculos, escritores, atores e artistas pintaram a terrível existência de Inês de Castro. A filha de Pedro Fernandes de Castro nasceu por volta de 1320 e 1325. Sancho IV, rei de Castela, Espanha, frequentemente referido como Sancho Bravo, era um neto ilícito de seu pai Pedro. No entanto, o rei Afonso não se importava com a linhagem aristocrática dos de Castro. Ele a considerou ilícita e indigna para seu filho Pedro. Inês de Castro era uma mulher que tinha por prima a infanta Constança de Castela, o que aumentou a confusão. Constança mudou-se para Portugal em 1340 para se casar com o filho de Afonso, Dom Pedro. O casamento arranjado foi planejado para unir Portugal e Castela, trazendo paz aos 2 reinos rivais. Quando Pedro se apaixonou por Inês de Castro em vez da escolhida de seu pai, ele destruiu as ambições do seu progenitor. Dom Pedro escreveu cartas de amor a Inês usando um aqueduto. Em 1340, Dom Pedro apaixonou-se por Inês de Castro, sua prima aristocrática e amante, e casou-se com ela no ano seguinte. Pedro, segundo o folclore, escreveu secretamente bilhetes de amor à dama de companhia de Constança, sua esposa arranjada, ninguém mais que a prima dela, Inês de Castro, e teve que utilizar um meio de entrega clandestino, pois sua relação foi proibida. Pedro teria enviado mensagens à sua amante enquanto estava no seminário de Santa Clara a Velha, através de um aqueduto que ligava sua casa na Quinta do Pombal ao mosteiro. A esposa e o pai de Dom Pedro tentaram separar o casal. A relação entre o príncipe Pedro e Inês de Castro não foi apenas condenada por Dom Afonso. A esposa de Dom Pedro e prima de Inês, Constança, também decidiu separar o casal. Constança elaborou um plano astuto ao saber que o marido estava apaixonado por outra senhora. Constança pediu a Inês para ser madrinha de seu filho depois que ela desse à luz a sua criança, Dom Luís. O plano moral era que o status faria a outra senhora respeitá-la diante da sociedade, mas também alteraria seu vínculo com Pedro. Isto porque os padrinhos eram considerados pela Igreja Católica como parentes biológicos e familiares. Se Inês consentisse, ela e Pedro seriam considerados parentes, e seu relacionamento poderia ser processado diante da sociedade. Inês de Castro, por outro lado, evitou a tentação ao recusar o convite e continuar seu relacionamento com Pedro. Como resultado, em 1344, Afonso a exilou para Castela. Inês de Castro assumiu o lugar da esposa de Dom Pedro depois que ela faleceu. Constança, terceira esposa de Dom Pedro, morreu em 1345, quando dava à luz o terceiro filho do casal. Pedro nem sequer lamentou a dissolução de seu casamento arranjado. Em vez disso, ele pôs fim ao exílio que seu pai impôs a Inês. Pedro e Inês se casaram e tiveram filhos juntos. Contudo, o casamento foi secreto pois era contrário aos desejos de seu pai. E o casal teve 4 filhos. Como resultado do casamento, ela se tornou a futura rainha de Portugal. Preocupada com o poder dos de Castro e seus irmãos castelhanos sobre seu sucessor, o rei Afonso elaborou um plano para se livrar dela. E aí, está gostando?
Então deixa aí seu like para nos ajudar a trazer mais vídeos surreais como este. Vamos continuar. Eles imploraram ao rei para salvar sua vida. Inês de Castro foi condenada à morte por Dom Afonso em 1355, após um vínculo de 15 anos com seu filho. Os netos de Afonso estavam entre os 3 filhos vivos do casal. Inês, por outro lado, era um perigo para o domínio do rei. Afonso estava preocupado que os de Castro e sua casa pudessem influenciar seu filho a favor da Espanha. Se a descendência de Pedro com Castro tentasse tomar a coroa, ele temia uma luta entre as dinastias. Ela foi assassinada na frente de seus filhos pelos homens do rei. Em 1355, o rei Afonso determinou que não podia realmente arriscar que a linhagem castelhana de Inês de Castro fosse um perigo para seu reino. Então ele pagou 3 pessoas para assassinar sua suposta nora. Os bandidos esperaram que Dom Pedro saísse de casa antes de atacar. Eles pegaram Inês desprevenida e seguiram seus comandos hediondos. Os agressores atacaram ela, de acordo com a maioria dos relatos, mas uma história mais horrível alega que eles a decapitaram. Fontes dizem que os homens mataram Inês na frente de seus filhos. Qualquer que seja a técnica que eles usaram, foram certamente hediondos. A morte de Dona Inês provocou a revolta de Dom Pedro contra Dom Afonso IV. Após meses de conflito, a rainha Dona Beatriz conseguiu intervir e fez selar a paz, em agosto de 1355. Dom Pedro tornou-se o 8º rei de Portugal em 1357. Em junho de 1360 fez a Declaração de Cantanhede, legitimando os filhos ao afirmar que se tinha casado secretamente com Dona Inês em 1354 em Bragança. A palavra do rei, do seu capelão e de um de seus criados foram as provas necessárias para legalizar esse casamento. Em seguida perseguiu os assassinos de Dona Inês, que tinham fugido para o reino de Castela, e mandou destruir a vila do Jarmelo. Pero Coelho e Álvaro Gonçalves, os assassinos de Inês, foram apanhados e executados em Santarém. Segundo a lenda, o rei mandou arrancar o coração de um, pelo peito, e o do outro pelas costas, assistindo à execução enquanto se banqueteava, o que é confirmado por Fernão Lopes, com a ressalva de que o carrasco teria dissuadido da ideia, pela dificuldade encontrada nesta forma de execução. Diogo Lopes Pacheco, coparticipante, conseguiu escapar para a França e posteriormente, seria perdoado pelo rei no seu leito de morte. Dom Pedro mandou construir os 2 esplêndidos túmulos de Dom Pedro I e de Dona Inês de Castro no mosteiro de Alcobaça, para onde trasladou o corpo da sua amada Inês, em 1361 ou 1362. Juntar-se-ia a ela em 1367. A posição primeira dos túmulos foi lado a lado, de pés virados ao nascente, em frente da primeira capela do transepto sul, dedicada a São Bento. Na década de 1780, os túmulos foram mudados para o recém-construído Panteão Real, onde foram colocados frente a frente. Quando isto aconteceu, surgiu a lenda que assim estavam, para que Dom Pedro e Dona Inês pudessem se olhar nos olhos, quando despertarem no dia do juízo final. Então, o que achou? Deixa aqui embaixo seu comentário que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Surreal.